Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Hoje, quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, eu quero falar sobre um tema muito importante que é: você tem reduzido Deus a um homem comum? Um alerta urgente para esta geração. E o texto está em 2 João, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 6 até o versículo 8, que diz assim: E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Ou seja, o que João ele quer nos dizer através desse versículo, né? João ele quer explicar assim que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, não confessar é o mesmo que negar, né? Negar que Jesus Cristo veio em carne. O que é negar que Jesus Cristo veio em carne? É negar que ele não veio como humano, né? Que ele não veio 100% como ser humano, né? De carne, osso, sangue, assim como eu e você, né? Isso que é negar, né? Que Jesus Cristo não veio em carne, ou seja, negar que ele não veio como ser humano, né? Negar que ele não veio em carne, né? Não veio como ser humano, não veio como 100% humano, né? É a mesma coisa que está dizendo, é a mesma coisa que está confessando, né? Que Deus, né, é o que? Jesus encarnado na terra, né? Ou seja, é o mesmo que negar que Deus, é o mesmo que confessar, né? É o mesmo que está dizendo que Deus, né, ele nasceu, ele viveu, sofreu e morreu como um ser humano, né? Ou seja, negar que Jesus Cristo não veio como homem, né? Como um ser humano, assim como eu e você, né? Um ser humano que cresce, um ser humano que nasce, cresce, envelhece e morre, né? Ou seja, não negar isso, né? Não admitir isso, não aceitar isso, é o mesmo que está dizendo, né? Com os nossos próprios lábios, com a nossa própria boca, é o mesmo que está confessando que Deus, né, o Criador, que criou Adão, Eva, criou a mim, a você, né? Deus que é Espírito, né? Como diz desde o início de Gênesis, né? Lá no livro de Gênesis, Deus é Espírito, né? Ele soprou, né? O fôlego de vida, né? Nas minhas narinas, na sua narina, né? Na narina de Adão, de Eva, ele criou a terra, criou os seres humanos, o animal, né? E resolveu deixar de ser criador, resolveu deixar de ser Deus, descer aqui na terra, encarnar em Jesus Cristo, né? E ir para a cruz para nos salvar dos pecados, né? Salvar aquela que justamente ele criou, né? Então é a mesma coisa que tá falando isso, né? Quando a gente não aceita que Jesus Cristo veio como ser humano. E, ou seja, não confessar, né, que Jesus Cristo veio em carne, não confessar que Jesus Cristo veio como ser humano, né, é o mesmo que negar que Deus deixou de ser o Criador e passou a ser a criatura. É o mesmo que confessar, né? É a mesma coisa de é a mesma coisa de eu falar Deus deixou de ser o Criador e passou a ser criatura, né? É confessar, né? É confessar
que Deus, né, teve o quê? Um corpo verdadeiramente humano, né? E que só parecia como humano. É o mesmo que confessar, né, que Deus é Jesus encarnado, ou seja, como eu falei, é Deus, é Espírito, né, como diz no livro de Gênesis, desde o início, né, e Deus é Espírito e resolveu reencarnar na Terra no corpo de Jesus Cristo, né, e ir para a cruz, morrer, para nos salvar dos nossos pecados, né, ou seja, Deus resolveu mudar de posição, né, resolveu deixar de ser o Criador e resolveu passar a ser criatura, passar a ser servo, né? A mesma coisa da gente estar confessando isso quando a gente não aceita, né, que Jesus ele veio como homem, assim um homem como eu e você, que nasce, cresce, morre e envelhece, né? Um ser humano de carne, osso e sangue, assim como eu e você, né? Como a gente não aceita que Jesus veio assim, não aceita, é a mesma coisa a gente falar, Deus resolveu, deixou de, não quer mais ser o Criador, resolveu ser a criatura, né? Resolveu, seu espírito resolveu descer, baixar aqui na terra, reencarnar no corpo de Jesus Cristo, né? Carregar a cruz ali e morrer pelo pecado de alguém que ele mesmo criou desde o início, né? Da criação do mundo, né? E também, né? É o mesmo, né? É o mesmo que falar, né? Que Deus é Jesus encarnado, ou seja, né? É o mesmo que reduzir Deus a um homem comum, negando sua origem divina como Criador. Amém? E a reflexão final que eu deixo é: Deus é o Criador de todas as coisas. E quando reconhecemos sua obra na criação como o Criador e não como a criatura, aí nós vamos encontrar um propósito na nossa existência. Amém? Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eu não sei onde você se encontra, mas se você puder, eu convido que você feche seus olhos e vamos fazer, né, a oração, né, que o profeta Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoe os nossos pecados e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, amém. E graças a Deus. Amém? E que você possa meditar bastante sobre, né, a mensagem, sobre a reflexão desse vídeo.